Fala pessoal, estamos iniciando aqui a nossa entrevista, o nosso podcast com quem? Com o melhor da área de naturais, ele mesmo, Kleber Brandão. Olha ele aqui, ó, especialista na área, mentor, palestrante, o cara é fera, é ou não é, Kleber? Olha, eu não sei se é fera não, mas a gente tenta ser o melhor possível, viu. O cara sempre mostrando o melhor conteúdo na área de naturais para todo o Brasil. Kleber, é um prazer enorme estar aqui realmente recebendo você para esse diálogo, esse bate-papo. Eu sempre digo, eu gosto de conversar, Kleber. Porque é conversando que a gente ganha informações e a gente não sai daqui mais o mesmo, a gente sai pronto para novas conquistas, perfeito? Olha, ele falou uma coisa que é bem perigoso inclusive, porque quando alguém fala pra mim: "Eu gosto de conversar", pronto, abriu as portas da esperança ali, abriu o baú, porque falar é algo muito bom, é um dom que nós temos, né, a comunicação, poder levar um pouco daquilo que a gente sabe para o mundo, para o universo de um modo geral, para as pessoas, isso é muito bom. Perfeito, Kleber. Me fala quem é Kleber Brandão e por que você se tornou essa pessoa tão famosa na área de naturais? Olha, talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis para eu, responder, porque Kleber Brandão é um menino, é uma criança ainda internamente, mas uma criança que vendia limões na rua de uma pequena cidade do interior de Goiás onde morava, e que tinha muitos sonhos, né, e começou a trabalhar pensando sempre em construir esses sonhos, em sair daquela bolha que vivia, em ajudar outras pessoas, a motivar pessoas, ajudar pessoas de um modo geral. E quando, eu venho para o mercado de produtos naturais, eu venho por conta de uma situação onde eu começo a trabalhar numa fábrica, isso lá em 2008, então tem muito tempo, e eu nunca aceitei ser a mesma pessoa sempre. Para mim não dá, eu preciso ser a minha melhor versão sempre. Então isso me fez buscar novas situações durante a vida de um modo geral, aprender coisas novas, estar com novas pessoas, para que eu pudesse me fazer, né, me fazer e me refazer e ir construindo. Então hoje, o Kleber Brandão, que é diferente do Klebinho, que tá em casa, às vezes ali, tá quietinho, quer ver uma TV, quer assistir um vídeo ou algo assim, Kleber Brandão, os 2 se conectam bastante inclusive, mas o Kleber Brandão é a figura pública, é a figura que ajuda lojistas a transformarem vidas, a realizarem sonhos nos seus mercados. Isso é o ponto, né. E o Klebinho é aquela pessoa ali que gosta de ver o outro sorrir. É muito bom você ver o outro sorrir com aquilo que você É faz. verdade, É Kleber. muito bom você ver o outro se dando bem com o seu trabalho, e é onde os 2 se confundem, o Klebinho e o Kleber Brandão, porque daí um dá energia para o outro, né. Se você tá ganhando com o que eu posso contribuir com você, cara, tô feliz, tá tudo certo. Então esse é o Kleber. Maravilha, Kleber. Kleber, me fala, essa transição, ou se foi uma transição, você começou com uma loja, adquiriu muito conhecimento e começou a ensinar as pessoas a administrarem os seus negócios, ou foi o inverso? Você já começou a ensinar a galera a administrar por todo esse know-how que você já tem? Como foi tudo isso? Olha, história engraçada, porque, pensando profissionalmente, eu comecei a fazer uma faculdade de redes de computadores, com disciplinas de engenharia, e aí imagina só a pessoa que não é de exatas, reprovando em cálculo 1, 2 e 3 e colocando fogo na faculdade. Colocando fogo foi um exagero, mas no laboratório de informática eu derrubava a energia da faculdade várias vezes por não saber ligar os circuitos integrados. Muito bom. Ok, esse era o Kleber ali de 18 anos que queria algo, que precisava aprender algo novo para ser alguém, né, até então essa a visão da época. Só que daí eu caí no mercado de produtos naturais ao longo de um tempo, depois de mais ou menos uns 2 anos ali, eu caí no mercado para trabalhar numa pequena empresa, uma empresa familiar. Dessa empresa, ali eu produzia, eu atendia telefone, eu fazia vendas, eu fazia tudo nessa empresa. Então, quando todo mundo estava ali naquele pequeno negócio, dando desculpas: "Ah, porque tem que acordar cedo, porque eu não vou trabalhar mais do que, eu fui contratado para fazer", Klebinho estava lá: "Vamos embora, vou acordar cedo sim, o que o outro não quiser fazer eu vou fazer, porque eu preciso aprender, tenho que aprender função", e assim por diante. Muito bom. Então, depois de um certo tempo, eu fui crescendo nessa empresa, então virei gerente, virei diretor depois. Essa empresa foi vendida e se tornou hoje uma grande empresa de marketing multinível, grande mesmo, e tem ainda lá produtos que eu criei, que eu dei nome, e eu tenho muito orgulho disso. E durante esse tempo, preste atenção nisso aqui agora, isso é algo sério. Durante esse tempo, eu que sempre gostei de conversar muito, de ensinar, eu fui fazer uma faculdade de geografia. Sim, Klebin
professor de escola aqui. Fiz faculdade 4 anos para dar aula 3 meses. Aí sai correndo, né, porque não dá, ganha pouco e a cobrança é muita. Beleza. Em meio a isso, eu já estava nessa empresa também, então eu trabalhava nessa empresa e fazia faculdade, depois eu continuei trabalhando nessa empresa e fui dar aulas em universidade, que era um sonho que eu tive. E aí eu realizei esse sonho, não fiquei muito tempo também, porque professor universitário, infelizmente, não ganha bem, mas eu queria ensinar algo a mais. Então dessa empresa ali, eu montei a minha empresa, que era um escritório de 40 metros quadrados mais ou menos, eu acho que não chega nem isso, e dali veio a ideia de montar uma loja, quebrei na loja. Foi mesmo, Kleber. Eu quebrei pelo seguinte, quando eu falo quebrar, né, eu montei a loja, ela não era para mim, ela era para ajudar uma tia. E essa tia não queria aquele negócio, mas eu queria ajudá-la. Então veio o primeiro ensinamento: quando você for montar um negócio, não monte pensando nos outros, monte pensando em você. Muito Então eu bom. não estava na loja, eu não ficava vivendo aquele momento ali, eu não ficava focando no negócio. E uma das regras para o jogo de qualquer situação é você focar no seu negócio, principalmente para quem está começando. Muito boa dica, Kleber. Isso. Então, não fiquei ali dentro, até que chegou um belo dia que a loja foi assaltada, prenderam essa tia e a funcionária em um banheiro. A minha tia no outro dia falou: "Eu não quero mais ter a loja, eu não quero mais ir para a loja", síndrome do pânico. Nossa. Então me vi na situação de fechar. Aí vem a dor, né? É. Que você tem que fechar aquele negócio, porque é seu investimento. E aí eu fui descobrindo o que é que eu havia feito de errado. Comecei sem instrução, comecei sem saber o que comprar, comecei comprando muito equipamento, coisas para loja que não fazia sentido, prateleiras caras, Nossa. né, quando você tem que investir em mercadoria, você não vai vender prateleira, você não vai vender parede pintada, você não vai vender piso, É verdade, Kleber. e aquilo me ensinou muito. E aí, nesse processo, eu já estava com a minha empresa, que era uma empresa de representação comercial, que depois virou uma marca própria, até virar uma fábrica ou indústria, que eu já vendi Muito bom. para focar em cursos, treinamentos, palestras, Legal. que é o que eu amo de paixão, ou seja, o professor ainda existe. Olha aí, é verdade, é verdade. E aí, nesse processo, eu aprendi o que não fazer. E foi quando eu comecei a ensinar, que foi um processo meio que concomitante ali, a ensinar no canal do YouTube da minha fábrica. Até então, as fábricas não tinham canal do YouTube, não exploravam ainda essa oportunidade, e eu comecei a ensinar os clientes dessa fábrica como vender. E aí eu resolvi fazer um vídeo que era como o que não fazer numa loja. E aí esse vídeo do que não fazer em uma loja, ele deu um upzinho ali no YouTube, né, o famoso viralizou, Muito bom, Kleber. e aí as pessoas começaram a me perguntar: "O que fazer com isso? O que fazer com aquilo?". E eu, por já ter ali uma noção de gestão, de vendas, de administração, eu comecei a responder e comecei a aprimorar mais, em cima desse negócio. Então aí surgiu o Kleber Brandão, que eu entendi que as pessoas precisavam mesmo de conhecimento naquela área. E aí eu venho com a ideia de profissionalizar esse mercado, porque até então os alimentos não eram tão gostosos, saborosos, então tinha-se aquela ideia de: "Ah, isso aqui é ruim, o sabor disso aqui não é legal". Então eu venho com a ideia de mostrar para as pessoas que, existia uma nova tendência no mercado e de fato, engenharia de alimentos, novas indústrias, novas pesquisas, e aí o mercado foi crescendo, né. Então nós somos o primeiro canal do YouTube que viralizou em relação a conteúdo de lojas de produtos naturais. Perfeito. E eu tinha como hábito, tá vendo que eu converso muito, né, vocês estão vendo isso aqui. E eu sempre tive como hábito segurar nas mãos das pessoas e ajudar as pessoas. "Ah, eu quero montar uma loja", "Vem". "Eu quero fazer isso", "Vem". Então eu vi uma oportunidade ali de fazer dinheiro com isso. Muito bom. Então hoje a gente está até num processo de transição, onde eu estou ajudando pessoas, né, decidi fazer isso, ajudar pessoas a como se tornarem mentores, mentoras de negócio para ensinar aquilo que sabe. Muito bom. Porque o conhecimento, ele é o bem mais valioso que a gente tem. Muito Se eu guardo ele só para mim, eu não escalo aquilo. E aí a minha voz, aquilo que eu quero realmente fazer, aquilo que eu quero realmente repassar, ensinar, multiplicar, aquilo fica limitado. E para mim, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu falei para o Alisson, né, eu não tenho limites, eu não gosto de limites. Sim, Esse negócio que o céu é o limite, olha, para mim existe o universo, não dá para ir um pouquinho mais além. é verdade. Kleber, interessante tudo isso que você falou, porque você falou muito de ter a experiência, sentir na pele o que são dificuldades no momento de você gerir um negócio e ir em busca, né, de uma tomada de decisão.
Kleber, eu vi que você, em todos esses anos, você revolucionou o mercado de naturais, principalmente no que se refere a compras. Eu lembro que o lojista só comprava se fosse aqueles sacos gigantescos de produto e ele não sabia administrar aquilo ali, muitas vezes ele perdia. Eu fui odiado pelas grandes distribuidoras, depois eu conto isso daqui, viu, por Conta, isso. Kleber. Isso para mim, Kleber, foi uma transição muito grande, quando eu lembro que quando eu comecei a te acompanhar, que eu vi que você cobrava, você batia de frente com as distribuidoras e questionava: "Gente, como que vocês vão ajudar, como que vocês irão ajudar um lojista novo, ele tendo que comprar um saco de 20, 30, 40, 50 quilos de um produto?" E você bateu, bateu, até que você conseguiu. As empresas hoje vendem eita, Kleber, sacos pequeniníssimos, Kleber. Kleber, sacos pequeniníssimos as empresas vendem e o lojista consegue iniciar uma loja hoje com um pequeno investimento de R$ 30.000 e de repente ele está com uma loja em crescimento, comprando muito mais do que um dia ele começou. Então como foi essa batalha? Me conta. Olha, primeiro que veio de uma dor, né, então sempre existe uma situação que é o seguinte, se alguém já passou por isso, olha, veja a história daquela pessoa, porque ela sabe como resolver aquele problema. E eu passei por isso. Quando eu fui montar a minha primeira loja, eu precisei comprar mercadorias e tem uma história traumática do colágeno. O colágeno me derrubou. O colágeno tem uma participação muito grande. Depois eu ressignifiquei isso, colágeno, e hoje nós estamos super bem. Mas eu tive que comprar 20 quilos de cada produto. E 20 quilos de cada produto para uma loja pequena, que está começando com pouco investimento, isso é muita coisa, porque você não vai vender tudo isso. É verdade. Então começa o erro, que eu vendia muito colágeno na indústria, até então já era a minha fábrica ali, a minha marca terceirizada, vendia muito colágeno encapsulado. Sim. E aí quando eu fui para a loja, porque entre no processo ali de primeiro eu montei a minha marca própria de produtos, depois eu quis montar uma loja que era para poder ajudar essa tia. Mal sabia o que que isso iria virar lá na frente, mas beleza. Então, quando eu passei por essa experiência de comprar errado, eu comprei 20 quilos de colágeno e vendi foi menos de 1 quilo. O restante eu tive que jogar fora. Me lembro de descartar tudo isso. Prejuízo, hein, Kleber? Prejuízo. Então, com isso, uma das coisas que eu comecei a bater ali na indústria, e aí eu vou contar como que eu fiz isso, eu comecei a questionar: por que 20 quilos? Por que não menos? Então, disso surgiram duas coisas. Primeiro, que as grandes indústrias que não quiseram fazer essa mudança, elas deram oportunidade para que novas pequenas distribuidoras elas pudessem fracionar esses produtos e vender, ainda que vendesse mais caro. E foi isso que aconteceu. Então oportunizou a criação de mais distribuidoras também por conta desse mínimo que é extremamente elevado, era extremamente elevado. E o lojista ele precisa ter um mix maior de produtos, quanto maior for o mix, maior vai ser o público que ele vai ter, o seu faturamento, a sua lucratividade e assim por diante. Ok. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu criei os grupos de WhatsApp, e aí eu começava a falar para a galera: "Gente, vai lá nesse fornecedor e fala que você quer comprar isso, que você quer comprar tal produto, mas se você viu no canal de um cara maluco, que você não pode comprar 20 quilos", Importante. né. E aí a galera ia, batia, batia, batia. Alguns mudaram, outros Olha, não mudaram, tá vendo aí? né. Só que aos poucos era assim, a galera ia diminuindo, de 20 para 15, de Sim, 15 para 10, de 10 para 5, hoje tem pacotes de 500 gramas, estão sendo vendidos, isso, Kleber. Você né. vê, né? Então É assim, uma é revolução total, viu? é revolução total, só que daí quem era muito grande, o pessoal olhava e falava assim: "Mas quem que é esse cara?". Hoje muitos deles são os parceiros, porque eles entenderam e até Sim. agradecem por isso, porque eles abrangeram mais o seu público ali. E aí muitos deles na época não gostavam muito não queria o papo, não queria o assunto, porque eu estimulava a galera a comprar menos. Só que depois eles foram vendo o seguinte: quando o pessoal comprava menos, eles tinham mais oportunidade de conhecer produtos, então depois de um certo tempo, às vezes na primeira, segunda compra ali o pedido era menor, mas depois de 3 meses, 6 meses, o pedido aumentava, e aumentava a recorrência de compras, porque a galera que comprava antes grandes quantidades, de num mix pequeno, eles não iam para frente, eles não conseguiam ver dinheiro, não conseguiam ver lucro. Então a grande distribuidora ganhava, o lojista pequeno não ganhava. E aí eu comecei a bater de frente com isso, porque eu fui pequeno um dia, Muito importante. então eu precisava, Você mostrar esses caminhos. sentiu na pele o que é ser um empreendedor do início.
e sabe que se não ajudasse esse público, eles não conseguiriam nem iniciar um negócio deles. Sim, sentir na pele, sentir as dores disso, sentir as dificuldades. Eu acho que é por isso que eu acabo ensinando tanto a respeito disso. Porque quando alguém vai começar sem conhecimento, você sabe, você é consultor, você vê a quantidade de problemas que surgem ao longo dos anos. Os consultores amam, tá? Os consultores amam porque é mais trabalho para eles, mas tá tudo certo. Porque você vê a quantidade de problemas que existem pela falta de preparação no início de um negócio. Dados estatísticos do Sebrae estão aí, 4 entre 5 empresas quebram ali nos 2 primeiros anos. Um dos motivos disso é falta de gestão, de organização, de conhecimento do mercado. Perfeito. Então esse é um ponto. Kleber, me permita, eu percebo e vejo que os seus alunos, os seus mentorados, eles têm um apoio seu fora do comum, né. Você está em Maceió, Alagoas, né, e ele está aqui para ajudar um mentorado a montar a sua loja e abrir a sua loja. Kleber, que apoio é esse? Porque eu que estou hoje trabalhando no mundo online, dando treinamentos, ensinando todo esse Eu público já a tô pensando na ver, resposta e arrepiando aqui olha, todinho. imagina, viu? Ensinando o público a atender melhor, a vender melhor. Eu estou em outro estado e eles em outro ponto e a gente não tem contato físico, a gente não está junto. E você sai, Kleber, de onde você mora e vem para a cidade da pessoa para passar por tudo que tem que passar. Você falou detalhes ali para mim no carro que isso me encantou, Kleber. Você quer sentir na pele a mesma dor do seu aluno, Kleber? É isso mesmo? Sentir eu já senti, né, e eu trouxe justamente isso para dentro desse meu mercado, desse meu negócio, porque eu já senti a dor. Então eu sei justamente onde dói, e aí eu venho mostrando para as pessoas, o que que dói para que elas possam evitar. Porque é muito ruim você pensar ali numa situação de um pai de família, de uma mãe de família que juntou dinheiro a vida inteira, trabalhou, fez sua poupança e que inicia um negócio, porque o mercado está crescendo, vai crescer muito mais ainda, as projeções são incríveis. A gente vê a movimentação, mais marcas surgindo, feiras, eventos, e aí isso chama a atenção de quem quer iniciar um negócio. Então, o negócio sim é bom, é rentável, ele atrai a atenção de públicos, né, mais academias, mais nutricionistas surgindo. Então, principalmente pós aquele período de pandemia, mais pessoas procuraram cuidar da sua saúde. Isso desperta movimento no mercado. Então você vê ali, às vezes, alguém que está com pouco recurso, essa pessoa, ela quer pegar esse recurso e aplicar em algo que ela não sabe. E quando ela faz isso, ela tem a frustração, porque ela acha que tudo vai dar certo. Isso, Não vai dar certo. isso. A primeira coisa para você montar um negócio é você saber que não vai dar certo, que você vai ter dificuldades, só que tem um detalhe. Quando você sabe que existem imprevistos, mas não sabe qual é o imprevisto, você começa a se preparar para todos os tipos de possibilidades que existem. Muito bom. Então você vai se preparando, aprendendo com quem já errou, assim como as pessoas aprendem com você, porque você também já teve erros, e errar não é ruim, errar é muito bom, porque a gente adquire experiência. Eu até estava te falando que eu não gosto da palavra errar, né, eu gosto da palavra experimentar, porque o errar é ruim, tem um peso, Isso, mas a gente aprende no erro. exatamente. Então, quando você entende que errar tá tudo bem, né, que você vai ficar bem porque você vai aprender com aquilo, então fica mais fácil lidar com as situações. E aí quando você inicia já querendo fazer algo dar certo, sabendo que você pode errar, aí o que que acontece? Nesse caso, você já vai de uma forma mais leve e busca conhecimento antes de cometer esse erro. Por isso que as pessoas me buscam, porque eu trago muito essas coisas do que vai acontecer, do que não vai. Não é questão de evidência não, tá gente, é experiência mesmo de mercado. Ô, Cleber, e como é a reação deles, assim, de ter você ali no momento da montagem da loja? Como é que eles ficam? Como é que eles se sentem? Assim, eu queria saber de detalhes, Cleber, porque você fazer algo sozinho, você sempre idealiza o melhor e que tudo sempre vai dar certo. A gente sempre pensa assim, todo projeto ele vai ser incrível, ninguém projeta nada pensando em um pesadelo, sempre é algo muito perfeito. Kleber, só que ele tá tendo você lá do ladinho dele, colocando o pote, o produto dentro do pote, a etiqueta. Ele olha para o lado, você tá lá com ele. Como é isso para ele, Kleber? Olha, eu vou trazer o que o mentorado trouxe para mim agora. Ele olhou, né, eu estava lá organizando, eu pegando o pote, levando para um lado, levando para o outro, que eu gosto de sentir isso, para vivenciar, né. Hoje eu não tenho mais a loja, eu aprendi tudo o que precisava aprender, então técnico Sim, de futebol não joga bola, isso. mas eu gosto de estar dentro ali do negócio, para entender como que funciona.
E aí esse mentorado que eu vim para cá para atender, ele falou, olha, eu fiquei pensando como era você na loja. O Kleber que a gente vê, o Kleber que é famoso, o Exatamente. Kleber que é grande no mercado, eu vejo que ele é uma pessoa comum, que trabalha muito como as outras e que não tem medo de trabalhar. E eu sou assim de fato. Porque, o fato do o Kleber Brandão tá ali na mídia, tá na rede social, chegar em locais, as pessoas quererem tirar foto, não vou mentir não, isso é muito bom, viu. Se você me encontrar, chega, me encontra, me abraça, eu gosto disso. Mas não pelo ego, mas porque eu sei que o meu trabalho atingiu alguém. E aí quando eu tô em um negócio, quando, eu estou ali junto com essas pessoas, elas percebem uma coisa, não é o Kleber famoso que executa a operação. Exatamente. É o Kleber que trabalha de verdade, que entende de negócio, que sabe o que que vai dar certo, sabe o que que não vai dar certo e que Exatamente. passa segurança. Então eles sentem segurança em relação a isso, Muito bom, cara. sabe. Primeiro momento tem aquela coisa, o Kleber, o famoso e É, tal. né? E que pra mim, assim, eu brinco com isso como bom leonino, lindo, maravilhoso, incrível, como bom leonino sempre. Mas no final das contas não é sobre o ego, é sobre o que você pode fazer ali, sobre você pegar um pote, colocar no outro local, é você criar uma estratégia comercial para aquela pessoa, e aquela pessoa usar, e ela ter mais retorno financeiro para ajudar suas famílias, para ajudar Muito bom, seus Kleber. funcionários, é sobre isso. Muito bom. É sobre isso mesmo. E eu vejo, Kleber, também, que você foi um divisor no mercado de naturais. Por quê? Porque se você entrar hoje no YouTube e colocar como montar uma loja de naturais, a pessoa tem acesso a conteúdo gratuito, Kleber. E muito, né. Né? Eu já vim depois de você, porque você me entusiasmou a criar essa plataforma natural, na real, coisas reais do dia a dia. Só que você, nessa área de montagem, Kleber, não tem igual. Eu acredito que no mercado as pessoas estão ainda aprendendo com você como executar toda essa ação, porque, Kleber, montar loja não é só ter uma boa estrutura, é você ter estratégia. Hum, Então você consegue montar uma pequena loja extremamente lucrativa e você consegue montar uma loja com um investimento altíssimo que vai quebrar daqui a 6 meses. exatamente. Então, Kleber, certamente todo o mercado ele precisa ser grato a você. Porque você trouxe a educação nessa área e muitos que pensavam em colocar uma perfumaria, uma loja de roupa, identificaram um campo educacional muito grande e repleto de instruções onde você não estaria sozinho em momento algum, você saberia tudo o que fazer naquela determinada área. Então, Kleber, pode ter certeza que a área de naturais ela é extremamente grata a você. Porque você revolucionou o mercado, Kleber. Você trouxe informação de alta qualidade e você impulsionou pessoas a abrirem negócios e acredite, distribuidoras hoje agradecem o fato de um dia você ter impulsionado muitas pessoas a abrirem lojas. Então, Kleber, me fala uma coisa e me fala com detalhes. Você percebe isso, Kleber? Você tem certeza que você fez isso ou você nunca parou para analisar dessa forma as coisas? Olha, eu tenho percebido isso agora, acredita? Porque, eu tenho a primeira vez que eu fui a uma feira, que é uma feira de negócio que tem dentro desse mercado de alimentação saudável, eu me assustei com as pessoas parando para tirar foto, parando para conversar. Porque eu vi teu vídeo, que eu vi aquilo outro", e me colocando até em uma situação de um pedestal ali, que você foi a pessoa mais responsável de tudo, porque graças a você, primeira coisa, não é graças a mim, é graças a Deus. Então Deus me deu o conhecimento para poder guiar, para mostrar caminhos. Hoje sim, meu canal ele é ainda, né, enquanto nós estamos falando aqui em maio de 2025, é o maior canal nesse sentido. Sim. Só que não é o que eu quero. Eu quero que outras pessoas, mentorados, pessoas como você, tenham mais do que eu tenho de conteúdo, tenham um canal maior ainda, porque é sobre replicar, é sobre a grandeza de ensinar o caminho para o outro. Então por isso que eu não tenho medo nenhum de revelar estratégias, de falar as coisas. Kleber, me permita, nesse sentido, eu preciso trazer um reforço. Você é 100% acessível. Gente, eu falo com o Kleber pelo Instagram, eu falo com o Kleber pelo WhatsApp. Ele nunca me viu como um concorrente, ele nunca deixou de falar comigo. É isso que eu me impressiono. Ele é uma referência no mercado e não tem medo de que ninguém surja para tomar o lugar dele. Não, não, mas você sabe por quê? Isso tem a ver com propósito. O que que eu quero, o que que eu sempre prego, e eu vivo muito isso, tá, no dia a dia. Eu quero que a minha voz, ela possa transformar a vida das pessoas. Eu quero mudar o mundo. E tem pessoas que não vão gostar,
da minha voz, do meu estilo, da minha forma. Eu uso aqui geralmente camisetinha básica, gosto assim. Se você usa terno, blazer, né, gravata e tal, tá tudo bem, tudo ok. Tem gente que vai preferir falar comigo, tem gente que vai preferir falar com você. Sim. Então eu vou ficar feliz se houver essa continuidade desse meu trabalho. Sim. Então eu preciso fazer com que outras pessoas levem isso adiante. Principalmente ali o que está relacionado ao emocional. Levar adiante o sonho, levar adiante a construção, o pensar na aposentadoria depois, pensar na vida, pensar nos filhos, um mundo melhor. Então, bom. para mim, o meu objetivo de vida, o meu propósito é transformar a vida das pessoas por meio de conhecimento. Muito bom. Porque quando a minha mãe, ela era professora, ela não teve as oportunidades que eu tive, então eu gosto muito até do empreendedorismo feminino, sou apaixonado, porque a mamãe, ela não teve as opções, as ferramentas que hoje eu tive. Tanto é que eu falo, eu indico os meus cursos, treinamentos, indicaria, né? Mamãe já se foi, mas indicaria até para minha mãe. Porque eu sei que o que está ali não é só um passo a passo de como ir montar uma loja, mas é uma mudança pequena de comportamento que faz com que você entenda que aquilo não é só uma loja, que o seu perfil na rede social não são só seguidores, são pessoas. Então tudo isso, Alisson, é sobre pessoas. Muito bom. Como que eu vou querer levar a minha mensagem à frente, adiante, e eu quero reter isso, eu quero segurar isso. Eu quero que você não seja o meu concorrente, mas seja o meu parceiro para ajudar. E eu vou contribuir com o seu negócio. Porque se você ganha com isso, eu também ganho. É É verdade. natural. É A verdade. maioria das pessoas pensa o quê? Vou segurar, É verdade. não vou ajudar, não Sim. vou revelar. Não, e não é assim que É funciona. verdade.